meus amados irmãos em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje é sobre um assunto muito importante, que é muito falado e que precisa ser muito falado cada vez mais, que é acerca da frieza espiritual, acerca do momento que a gente se distancia de Deus, quando não queremos buscar, quando nós paramos de buscar, quando nós damos ouvidos às nossas vontades e ao que a gente sente. Devido à falta do sentimento, acabamos nos afastando do Senhor. Galera, eu já me distanciei de Jesus 2 vezes na minha caminhada cristã. Eu sou cristã desde 2020, até agora fazem 4 anos, de muitos anos que vem pela frente, até que Jesus vem em nome de Jesus. E durante minha caminhada, eu cheguei a me distanciar de Jesus 2 vezes. A segunda vez que eu me distanciei de Jesus, me distanciei da igreja, da Bíblia, de tudo que envolve espiritual, foi ano passado. Eu comecei a ser muito influenciada por amizades. Eu sempre dizia que eu não era influenciável, que ninguém ia conseguir me influenciar em nada, porque a única pessoa que me influencia é Jesus, mas querendo ou não, eu acabei cedendo a muita coisa e sendo influenciada em muita coisa. E minhas decisões erradas acabaram me afastando de Jesus muito. E durante esse tempo, eu sempre senti vontade de voltar pra casa. Então, enfim, parei de postar, me distanciei de Jesus, foi muito ruim. Eu voltei a sentir um vazio muito chato. Enquanto eu tava na rua, enquanto eu tava com meus amigos, enquanto eu tava fazendo algumas coisas, eu tava me sentindo feliz, mas assim que eu chegava em casa, eu ficava sozinha no meu quarto. O vazio voltava, as crises de ansiedade vinham, e um vazio muito chato. E pra preencher esse vazio, eu tentava correr pra Jesus, mas acabava que eu não conseguia, eu desanimava, eu não sentia vontade de buscar. Então eu não buscava, não me movia pelo que eu creio, mas sim pelo que eu tava sentindo naquele momento. Então, sempre que o vazio vinha, eu ligava pra alguns dos meus amigos, eu falava com alguém. Minha relação com meus pais também piorou muito. Enfim, literalmente, se eu perder o meu relacionamento com Jesus, eu perco tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu tava perdendo meu relacionamento com Jesus. Um relacionamento tão lindo, tão puro, que eu tava construindo durante o tempo, que o Espírito Santo e eu estávamos construindo com o tempo. E eu simplesmente, por umas questões tão bobas e tão infantis e imaturas, eu me deixei levar e acabei me distanciando. Então, se você está passando por frieza, se você está distante de Jesus, se você está voltando pro pecado, pros hábitos antigos da sua antiga vida, se você desanimou na fé, se aquele primeiro amor já não tá mais tão aceso, se aquela chama não tá mais tão acesa, se você está sendo influenciado por pessoas, se você não sente mais vontade e não vê mais motivos de buscar, esse vídeo é pra você. No momento que eu percebi que não dava mais pra eu viver distante de Jesus, eu lembro de eu ter procurado meu líder na época, era meu líder e meu amigo muito próximo. Eu mandei mensagem pra ele e eu falei: cara, eu sei como chegar na presença de Deus, mas eu nem lembro mais como que faz isso. Eu lembrava na prática como fazer, mas ao mesmo tempo eu não tinha se tornado uma realidade tão distante. Acessar a presença de Deus e ter momento de secreto, acessar o coração dele, fazer uma oração sincera. Já fazia tanto tempo que eu não fazia uma oração sincera, porque assim, eu fiquei muito tempo orando e falando: Jesus, me ajuda a voltar pro Senhor, me ajuda a ser constante de novo e tudo mais, nananã. Só que eu não realmente fazia algo pra mudar isso. Eu orava, mas meu coração não tava querendo aquilo. Então, eu durante muitos meses eu ouvi o meu coração, eu ouvia as vontades e os desejos do meu coração, quando na verdade o que eu devia ter feito era ouvido o Espírito Santo. E aí, voltando pro que eu falei com o meu líder, eu mandei mensagem pra ele pedindo ajuda pra voltar. Ele tava vendo, como eu falei, ele além do meu líder era também meu amigo, então ele tava no mesmo ciclo social que eu. Então ele via as coisas que estavam acontecendo, eu conversava com ele sobre as coisas que estavam acontecendo. E aí ele me mandou uns textões e me ajudou muito. E depois desses textões que ele mandou, eu fui fazer uma oração, novamente, de entrega. Entregando tudo que eu tinha, tudo que eu sou. Entregando pra Jesus e pedindo forças, pedindo direcionamento, discernimento e sabedoria e tudo quanto é coisa pra conseguir voltar a viver com Jesus. E aí eu consegui voltar. Claro que ainda com o coração disposto a tentar até conseguir voltar pra Jesus, recuperar aquele relacionamento que eu tinha com ele, recomeçar com ele e construir um relacionamento mais forte, mais firme na rocha ainda. Ainda assim houveram tropeços e só lá pra dezembro eu consegui voltar a ser realmente constante com Jesus, constante na igreja, constante no meu relacionamento e próxima dele, com meu coração próximo dele. Porque não adianta nada eu estar indo pra igreja, eu estar cumprindo a agenda na igreja, porque nesse tempo todo afastado eu continuei indo pra igreja no culto de sábado e domingo, mas meu coração estava distante. Então era como se eu fosse pra ali, pra igreja, só pra cumprir mesmo a agenda. Enfim, mas eu consegui voltar pra ele e graças a Deus, graças ao que ele me ensinou, hoje em dia eu tô firme nele, eu tô firme com ele, caminhando com ele, apaixonada nele, graças a Deus. Mas ainda assim, eu tô firme, eu tô constante, mas aquele que tá de pé, cuidado para que não caia. Então, mesmo estando de pé, mesmo estando constante, firme, apaixonada por Jesus, eu constantemente tomo cuidado para não cair novamente. Satanás coloca muita mentira em nossas mentes. No momento que a gente está distante do Senhor, é o momento que ele aproveita para deixar a gente mais distante ainda.
Eu não culpo Satanás por tudo que acontece, claro. Não é tipo assim, aconteceu isso, é culpa de Satanás. Não, várias vezes é nossa culpa mesmo. Mas quando nós estamos distantes, é o momento que Satanás vai se alegrar e vai colocar mais e mais mentiras na sua cabeça. Vai aproveitar aquele momento que sua mente está vazia e vai colocar muita, muita mentira. Uma das mentiras que ele mais coloca é: você não merece, você não vai mais conseguir voltar, você tá sujo, ele não te ama mais, você não é mais filha, você não é mais filho. Ele coloca muita mentira infiltrada nas nossas mentes e isso desanima muito. Mas hoje, velho, eu quero dizer pra você que assim, independente do que Satanás colocou na sua cabeça, você é sim filho, você é sim filha, filhos amados. O seu pai não baseia o amor dele em circunstâncias. O seu pai celestial não baseia o amor dele no que você faz pra ele. Mas o seu pai espera de você obediência. Ele espera filhos obedientes que estejam dispostos a se relacionar com ele. Então, se Satanás colocou alguma dessas mentiras na sua cabeça, dizendo que você não merece, que você não merece ser chamada de filha, realmente você não merece. Mas, cara, mesmo você não merecendo, mesmo eu não merecendo, mesmo ninguém merecendo, ele ainda assim nos chama de filhos. E não só de filhos, mas filhos amados. Não, você não merece. Mas sim, você é chamado de filho mesmo assim. Não tem nenhum lugar que seja tão distante a ponto de Jesus não conseguir te encontrar e te puxar de volta. Jesus permanece no mesmo lugar. Quem saiu foi você. Quem se distanciou foi você. Então, ele permanece no mesmo lugar de braços abertos. Por favor, não ouça isso como uma frase clichê, mas ele realmente te espera no mesmo lugar de braços abertos. Não é porque você se distanciou de Jesus, não é porque você se distanciou do seu pai que o Espírito Santo vai sair de você, vai embora. Tipo assim, eu tô firme, eu tô apaixonado por Jesus, tô constante com Jesus, então o Espírito Santo vai estar em mim. Mas se eu me afastar, se eu cometer um pecado, ele vai sair. Depois, quando eu voltar, ele volta. Não é assim que a banda toca. O Espírito Santo vai permanecer para sempre com você, exceto no caso da apostasia da fé, que aí já é outro assunto. Mas o Espírito Santo permanece com você. Então, quando você se distancia de Jesus e você tá pecando, você tá vivendo em pecado, uma vida de constante pecado, o Espírito Santo vai te incomodar toda vez que você for pecar. É como se fosse uma voz audível ou um sentimento tão forte de incômodo. Coisas que ao você fazer, você se incomoda muito. Coisas que talvez você, tipo assim, antes de vir pra Jesus na sua velha vida, antes de Jesus, você podia estar cometendo esse pecado e não estar se incomodando tanto quanto você está se incomodando agora. Se você já viveu uma vida com Jesus, já pisou no Santo dos Santos, se você se distanciar, eu te garanto com 100% de certeza que você vai sentir um incômodo toda vez que você pecar. O Espírito Santo, ele tá sempre se comunicando com você, falando, não faça isso, aí você faz. É aquele negócio que é muito real. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar nunca mais vai conseguir habitar. Você sente que você não pertence mais a qualquer outro lugar senão com ele. Ele quer muito que você volte pra casa, ele tá esperando, o que ele mais quer agora é que você volte pra casa. Mas ele vai ficar esperando a decisão sua. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele é bem educado, que Jesus é bem educado. Ele bate na porta e aí ele espera você deixar ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, permitir que eu entre, eu vou entrar e vou ceiar com você. Ao contrário de Satanás, que ele, assim que ele encontra uma brecha, uma porta um pouquinho aberta, ele já empurra e todo fuleiro esse de Satanás. Jesus, ele tá sempre de braços abertos, esperando na porta até você deixar ele entrar novamente, até você permitir que ele seja bem-vindo novamente. Mas eu acho muito importante ressaltar que assim, ele tá esperando, mas ele não vai estar esperando para sempre. Você tem chances de chances, dia após dia, ele te chama todos os dias para voltar. Você sente que ele te chama pra voltar. Mas, depois eu volto, eu ainda tenho tempo, vou aproveitar aqui, depois eu volto, me arrependo e não sei o quê. Mas você não tem pra sempre. Enquanto a vida, há esperança. Mas e depois da vida? E eu não falo isso como uma motivação pra você estar voltando pra Jesus por medo. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que se você tá vivendo uma vida de mentira, dizendo que, não, depois eu volto, depois eu volto, depois eu volto, é capaz de não dar tempo. Eu, de verdade, gente, eu não falo isso pra colocar medo no coração de vocês, mas sim pra colocar temor. Eu não falo isso pra colocar medo no coração de vocês, mas com todo o amor que eu tenho no meu coração, eu falo isso como forma de alerta, porque eu mesma, eu já falei muito, não, depois eu volto, depois eu volto, depois eu volto, eu ainda tenho mais um dia, não sei o que, logo eu volto. E isso só me prejudicou. Então, se você quer voltar pra Jesus, se você quer voltar a ser constante, ser amiga de Jesus, cara, ele tá esperando uma atitude sua. Ele tá esperando você permitir que ele seja bem-vindo novamente para que ele venha fluir dentro de você. Cada pecado tem uma consequência. Esse tempo distante que você tá, se você tá vivendo uma vida em pecado, vai ter uma consequência. Quando você pede perdão, o seu pecado é apagado, é jogado no mar do esquecimento, mas você vai lembrar desse pecado. Deus não vai lembrar mais do seu pecado, não vai mais te lembrar, não vai mais te culpar por isso. Ele joga no mar do esquecimento, mas Satanás, ele vai estar toda hora te lembrando. Sempre que ele tiver a oportunidade, vai estar te lembrando. Satanás te chama pelo seu pecado e Deus te chama pelo seu nome. Então, viver uma vida de constante pecado vai ter sim consequências. Mas o nosso Senhor,
é misericordioso, Ele nos ama, Ele nos perdoa quando há um arrependimento genuíno. É muita coisa pra falar sobre esse assunto, gente, então provavelmente o vídeo vai ficar longo. E eu tenho muito assunto pra entrar, pra abordar. Tenho vontade de escrever um livro sobre isso quando eu tiver mais conhecimento do assunto. Então, cara, tome uma atitude. Ah, eu quero voltar pra casa, então volta. Toma uma atitude. Você nunca vai conseguir voltar se você ficar só pedindo: Jesus, eu quero voltar pra casa, mas não fazer nada. O Espírito Santo vai fazer tudo, Jesus vai fazer tudo, menos a sua parte. Ele não vai te forçar a voltar. Então, cara, se você quer voltar, mas você tá sem força, peça ao Espírito Santo força. Quando você pede força ao Espírito Santo, ele te dá forças e você tem que agir. Você não pode ficar parado. De que adianta eu falar: Jesus, eu quero tanto um emprego, mas não fazer nada? Não vai ser fácil. Eu sei que não vai ser fácil, porque eu já passei por isso, né? Mas você só vai conseguir quando você decidir mudar. Quando você decidir voltar pra casa. Quando você decidir largar os velhos hábitos, os antigos hábitos, renunciar coisas, renunciar pessoas, lugares, por amor a Jesus e por amor ao seu relacionamento com Ele. Eu afirmo várias vezes que Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de ninguém. Mas ainda assim, Ele nos ama e Ele nos quer. E quem precisa de Deus somos nós. Deus não precisa de mim, eu preciso dele. Eu preciso dele pra viver, eu preciso dele pra respirar. Eu preciso dele pra viver uma vida feliz, pra viver uma vida. Eu preciso dele pra viver, tá ligado? E C.S. Lewis fala que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, se você tá vivendo uma vida de pecado, tá sentindo aquele negócio de: ai meu Deus, eu não pertenço mais aqui, eu não devia estar fazendo isso, sente um incômodo, mas ainda assim não rola um arrependimento genuíno, cara, pensa nisso. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. O que você tá construindo hoje na sua vida vai ser levado para a eternidade? Vai aumentar o seu galardão ou só vai te atrapalhar? A renúncia é essencial, é importantíssima nesse momento. É renunciar até a sua própria vontade. Renunciar a amizades, pessoas, lugares, costumes, hábitos, não sei o que, nananã. Mas principalmente renunciar às suas vontades. Renunciar às suas vontades vai ser muito difícil. Mas eu te garanto que quando você decidir ler a Bíblia, mesmo sem vontade, quando você decidir ajoelhar, orar, mesmo sem vontade, quando você decidir ir pro culto mesmo sem vontade, você vai estar se aproximando de Jesus. Nem sempre a vontade vem primeiro, mas isso é sobre decisão, é sobre responsabilidade. Entender que isso depende de você. Então, cara, se você sente falta, se você tá distante de Jesus, já pisou nesse lugar de santo dos santos, já sentiu a presença dele, se você já viveu com Jesus, volta pra ele hoje, entendeu? Não é porque Deus precisa, não é porque ninguém precisa sustentar uma religião, mas é porque você precisa de Jesus. Mesmo às vezes você não percebendo. Eu vou dar um exemplo de uma oração modelo pra você que quer voltar pra casa, tá fazendo, tá orando, tá pedindo pra Deus e tudo mais. Eu vou dar uma oração modelo aqui, que eu fiz, que foi mais ou menos a oração que eu fiz quando eu decidi voltar pra casa e quando eu realmente me movi pra voltar pra casa. Quando eu decidi voltar pra Jesus, a primeira atitude que eu fiz, assim, foi oração. A primeira coisa que eu fiz foi falar com o Pai, depois de o Pai ter me chamado de volta várias vezes. Então, aqui vai o exemplo de uma oração modelo pra você que tá querendo voltar pra casa hoje, não amanhã, entendeu? Então, pra você que tá querendo voltar pra Jesus hoje, aqui vai uma oração modelo pra tá te servindo de referência. Você não precisa orar com essas palavras exatas, mas pra te servindo de referência para suas orações, como modelo. Jesus, eu te peço perdão por esse tempo distante. Por favor, me ajuda e me dá forças pra voltar. Me ajuda a te amar mais e coloco tudo que tenho e sou em tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser e me muda, me transforma, me molda novamente e que meus olhos jamais brilhem com nada além de ti. E depois disso, recomece sua vida nova com Jesus. Pode ser que você ore e não mude nada, você continue sem sentir vontade de buscar Jesus, de ler a Bíblia, de orar. Pode ser que você continue com os mesmos desejos e vontades de antes, de pecar e de querer fazer isso, de querer estar com tal pessoa, de querer fazer isso, aquilo. Mas o que vai fazer você voltar é as forças que o Espírito Santo vai dar pra você e as atitudes que você vai ter daqui pra frente. Satanás não pode te forçar a fazer nada. Quando você é filho, quem tem controle sobre sua vida é Jesus. Então, coloca esse controle, dá esse controle novamente pra ele. E daí pra frente, logo depois da oração, começa a se alimentar de tudo que edifica o seu espírito. Leitura da Bíblia, oração, jejum, a renúncia. Aqui eu lembro novamente da renúncia, que é muito importante também. Ir na igreja, tal. Se nesse tempo que você esteve distante, você acabou tendo algum pecado de estimação, caindo em algum pecado constante, que você não tá conseguindo ser libertado desse pecado e tá voltando sempre à prática, é muito importante a confissão de pecados. Confessar o seu pecado pra alguém de confiança, pra algum cristão de confiança que você tenha ao seu redor, pra algum cristão de confiança que você conheça. Seja algum líder, algum pastor, algum amigo seu maduro na fé que possa te ajudar com isso. Confessar o seu pecado pode dar vergonha, mas é uma vergonha que vai ser momentânea e logo depois. Porque com a confissão de pecados vem a cura e a libertação. Quando você pede perdão pra Jesus por algum pecado e você confessa o seu pecado pra ele, vem o perdão. Mas quando você confessa pra alguém,
vem a cura e a libertação. Então, novamente, não se mova pelo que você sente, mas se mova pelo que você crê. Então, se você crê em Jesus, se mova única e exclusivamente por essa verdade, de que Cristo vive, de que Jesus é bom, de que Jesus te ama. Volte às práticas espirituais, leitura, oração, jejum, nananana, mesmo sem querer. E sempre, sempre, novamente, sempre, abre o seu coração, pedindo pra Ele amor, temor, sabedoria, discernimento, e que você venha fugir do pecado e resistir ao diabo. E você vai conseguir. Segue esses conselhos, assim, de amiga pra amiga, de irmã pra irmã, de amiga pra amigo, irmã pra irmão. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus te resgatou. Você não é mais pecador, então não volte a viver como se fosse. E que nada aqui nessa terra venha fazer os seus olhos brilhar. Que você venha encarar mesmo o pecado como algo sujo, porque é algo sujo. Se você acabou sujando as vestes limpas e brancas que Jesus te deu, ele tem roupa nova pra te dar, tá? Se permita ser lavado no sangue de Jesus. E tome cuidado para não sujá-las novamente. Seja cuidadoso, vigie, ore sempre, busque ao Senhor. Eu encontrei algo mais atraente, eu encontrei algo tão precioso, tão importante, tão belo, que todas as outras coisas perdem o seu valor, perdem a graça. Então que todo pecado venha também perder a graça para você e você venha encarar o pecado e viver uma vida de pecado também como sujeira, também como algo nojento. Pode ser um processo lento, pode ser um processo onde você vai cair, mas você vai levantar em nome de Jesus. Então, você vai conseguir. Meu direct tá aberto, gente, no Instagram. Eu amo responder vocês, eu amo ajudar pessoas que me procuram. Eu fico muito feliz quando vocês se sentem confortáveis de abrir o coração de vocês pra mim, confessar pecados e conversar sobre coisas. Que esse vídeo tenha colocado uma grande vontade no seu coração de voltar pra casa. E vamos voltar pra casa. Então desde já digo pra vocês, sejam bem-vindos de volta ao lugar que você pertence. Então é isso, gente. Cristo vive muito. Amo vocês, espero ter ajudado. Cristo vive, viva Cristo.